Está perfeito. Exatamente. Agora, o senhor colocou essa questão da divisão da sociedade, como infelizmente ela existe de alguma forma no Brasil. Então, eu queria colocar mais uma questão para vocês dois. Baseado nessa realidade, que não é aquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade que o Brasil estivesse vivendo nesse momento, mas é o que a gente tem hoje. Como vocês veem a possibilidade de que haja algum tipo de atribulação em relação ao período que decorre daqui até o pleito de outubro? E muito mais importante do que isso, uma sociedade dividida da maneira que nós temos ela neste momento no Brasil, como pode ficar, quer dizer, esse governo reeleito, A, B ou C ganhando as eleições? Nós podemos enfrentar, existe um caldo de cultura para que nós enfrentemos novas primaveras aqui no Brasil? Como é que vocês veem essa questão? Comandante. Bom, Rogério, eu vou ser breve porque eu quero ouvir. Acho que a opinião do ministro é importante nesse caso aí, dada a visão que ele tem da defesa, né? Mas a minha preocupação é a seguinte: seja reeleito Bolsonaro, o ganhe Ciro, ganhe Lula, eu acho que quem quer que sente naquela cadeira o ano que vem enfrentará dificuldades. Porque, na minha opinião, na análise que eu faço, não interessa para esse sistema, né, globalista, imperialista, eu não quiser, um Brasil potência. Eu acho que não interessa. Na visão desses caras, já tem potências demais por aí. Tentaram agora acabar com a Rússia, quem duvida disso, é só olhar, né, as palavras de determinados potentados americanos aí. O pessoal foi explícito: nós queremos acabar com a Rússia. Algumas autoridades europeias falaram: nós vamos falir a Rússia. Não é bem isso que está acontecendo, na verdade, né? Mas a intenção era essa. E agora, eu faço uma pergunta aqui para a nossa audiência. Vamos dar o like, tá, pessoal? Vamos ajudar o canal do Rogério aqui. Vamos dar o like. E vamos nos inscrever também. Eu faço uma pergunta para a audiência. Vocês acham que interessa a Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália ter mais uma potência ao sul do Equador, mais uma potencial China? Porque o Brasil, gente, se ele se erguer um dia, o Brasil não vai ser uma nova Rússia, uma nova Índia. O Brasil vai ser uma coisa padrão China, porque nós temos tudo aqui. Padrão China em termos de riqueza, não padrão China em termos de fechamento de regime, não. Padrão China em termos de riqueza. A gente vai competir com todo mundo em todas as áreas. Então, eu acho que não existe interesse em ver um Brasil grande. Então, vai se tentar, eu não sei se antes da eleição, ou depois eu tenho certeza. Antes da eleição, não sei. Depois eu tenho certeza que vão se tentar desestabilizar, né, a nossa governabilidade, seja lá quem for que assuma a presidência da República. Eu queria ouvir a opinião do ministro nesse sentido. Obrigado, Rogério. Vamos dar o like, gente. Eu creio que a chamada guerra híbrida, que não tem uma única forma, certo? Ela alcança várias maneiras de ser realizada. Umas são essas manifestações políticas, tipo a que foi feita na Tunísia, naquela praça lá que ficou famosa, do Cairo. Tahrir. Como era que chamava? Tahrir. Pronto. Tahrir. Tahrir. Eu não domino o árabe como você, Rogério. Não vou é que tem atropelar. Tem muita letra que tem pronúncias difíceis, né? Porque nós não temos aqui. Pois é, o árabe é muito cultural para o nosso palato. Mas o seguinte, aquilo foi uma forma política. A da Ucrânia, foi 2012 ou 2013, que derrubaram lá o governo. 2014. Isso, naquela praça. Também, a da Tunísia. O Brasil de 2013 também obteve essa forma, 2014, não vai ter Copa. Outras são formas da cultura, são as expressões culturais da guerra híbrida. É você impor ao seu país, ao seu antagonista ou ao seu adversário, os seus valores, a sua cultura,
a tentativa de substituir a ideia, a visão de um país miscigenado por uma nação em confronto racial é uma forma de guerra híbrida, que não é a política. Você não precisa derrubar um governo. Você faz uma coisa mais grave. Você destrói a identidade da sociedade, a forma como ela se enxerga, a forma como ela se vê, a forma como ela se projeta, como ela vê o próximo, como ela vê o outro. Isso no Brasil, nas camadas médias, já está mudando. Ninguém mais se vê como integrante de uma sociedade miscigenada. As pessoas aqui começam a se enxergar como integrantes de uma ascendência europeia ou uma ascendência africana, em confronto, em conflito. Isso já foi assumido pela academia, pela mídia, pelas corporações, pelo mercado. Isso já está precificado pelos bancos, pelas multinacionais, financiando esses grupos. Isso é guerra híbrida, ou não é guerra híbrida? Essas teorias que tentam enfiar na cabeça das pessoas de que homens e mulheres vivem numa guerra permanente entre as mulheres e o patriarcado, substituir a luta pela promoção, pela valorização da mulher, que é um objetivo de interesse nacional. O fortalecimento da nação exige o concurso, a inteligência, a energia, a criatividade e a presença das mulheres em todos os domínios da vida nacional. Mas valorizar a mulher como parte da questão nacional, e não em confronto, ou em conflito, ou em antagonismo com a questão nacional. É outra forma de guerra híbrida que se pratica contra o país. Aí você tem a sabotagem científica e tecnológica, que é antiga. Todo mundo sabe que os americanos nunca aceitaram o programa nuclear brasileiro. Todo mundo sabe que os americanos nunca aceitaram o programa espacial brasileiro. Todo mundo sabe disso. Que esses objetivos sempre foram sabotados. E você não pode culpar os americanos por isso, porque eles estão defendendo o interesse nacional deles, tá certo? Eles não são bons ou maus por causa disso. Não adianta também fazer esse tipo de análise. A convivência com os americanos tem que levar em conta que eles não querem um Brasil forte. Quando o Kissinger, certa vez, foi advertido de que o Brasil poderia se transformar numa nova Cuba, ele respondeu com a outra frase: não, é uma nova China, diferente de uma nova Cuba, tá certo? O Brasil não tem tamanho de Cuba, o Brasil tem tamanho de China. E agora o seguinte, um problema é uma China lá na Ásia, tá certo? A milhares de quilômetros ou de milhas dos Estados Unidos. O problema é uma China aqui, na área de influência americana. Você imagina o Brasil como potência disputando espaço geopolítico com os Estados Unidos, no mesmo hemisfério. Como é que o americano ia se apresentar para o mundo? O mundo ia dizer: rapaz, tu não consegue mandar nem ali no teu quintal, nem nas tuas fronteiras, tu queres o que aqui? Então, a hegemonia americana no mundo tinha que começar necessariamente pela hegemonia no hemisfério, onde ele se situa geograficamente. Não tem a frase do Figueiredo, quando perguntou por que era que ele apoiava as Malvinas, porque a Argentina está aqui. Com os Estados Unidos, você pode dizer, não está aqui, mas está ali, bem perto. Então, eles promovem e fabricam essas guerras híbridas, nas suas mais diversas formas, para conter o Brasil. Eu nunca tive dúvida disso. Vi que esse processo se precipitou com o pré-sal. Isso nunca foi escrito, e isso nunca foi dito. Mas quando, como eu digo sempre, você tem os fatos, você não precisa de fontes, tá certo? Basta pesquisar na imprensa dos Estados Unidos, na crônica da imprensa americana, o que motivou a visita do presidente Obama ao Brasil. Está lá, é o pré-sal. Claro que o Rio de Janeiro é uma cidade bonita, mas não foi para passear no Rio de Janeiro que ele veio aqui.
Ele veio aqui atrás de uma coisa chamada pré-sal. Por que é que eles reorganizaram a quarta frota, se eu não me engano? Por quê? Porque para gastar dinheiro? Para alocar? Não, porque tinha aqui uma preocupação. E sabem, naturalmente, de como o Brasil prepara estrategicamente a sua política de defesa, a sua estratégia de defesa, e como eles podem neutralizar isso. Eu sei como é que isso se projeta no Brasil, como é que isso pode ser feito. E todo mundo sabe, os militares sabem, né, que o antagonismo nosso, a pressão estratégica que o Brasil sofre, não é da China, nem da Rússia, nem da Alemanha, aqui do nosso vizinho. Até aí, se houver, que Deus nos livre, uma possibilidade de confronto, a principal possibilidade é com eles. Todo mundo sabe disso. Quando nós nos deslocamos, em certa medida, para a Amazônia, ampliando o número de unidades militares, valorizando a agenda da Amazônia na área de defesa, não é porque os militares têm uma obsessão pela Amazônia, é porque sabe que ali é um espaço geopolítico importante, né? Muito importante. Se você tiver uma base aérea ali em Roraima, você está muito perto do Caribe. Você está muito perto dos Estados Unidos. Se você tiver ali uma base com equipamentos, com meios materiais dissuasórios de médio alcance, você tem uma capacidade de dissuasão muito importante. Então, você não pode ter VLS, você não pode ter programa nuclear, você não pode nada que se converta numa situação de emergência em equipamentos de defesa. Você não pode ter. Então, isso eu acho que justifica a guerra híbrida. E muita gente entra nisso por desorientação e desinformação em todos os cantos, tá certo? Os nacionalistas estão em todos os lugares. E os que não são nacionalistas, vamos chamar assim, tá certo? Uma expressão muito leve, os que não são nacionalistas, os que cultivam desamor ao Brasil. Agora, para concluir, por que é que a esquerda tem essa posição? Uma parte conservadora sempre teve, porque acha que nossa saída é a aliança com os Estados Unidos. E uma parte da esquerda, eu sei porque conheço essa história, que sempre associou o nacionalismo a autoritarismo. Por quê? O Getúlio Vargas foi um governo nacionalista, desenvolvimentista, muito preocupado com o social, mas não era um governo da democracia formal, das liberdades individuais, da democracia política, não era por isso. Pelo contrário, quando voltou em 50, na eleição, resistiu muito a voltar. Está lá no depoimento do Góes Monteiro. O Góes Monteiro dizia o seguinte, que ele falava para o Góes Monteiro, olha, é difícil administrar o Brasil nesse sistema liberal, com o Congresso determinando tudo. Difícil. E eu acho muito difícil que ele tivesse feito o que fez nos anos 30, se não tivesse um regime de força. Essa que é a verdade. Muito difícil. Pois bem, então é o seguinte, mas a esquerda tem essa relação do autoritarismo com o nacionalismo. E isso em dois períodos, no regime militar e no regime do Vargas, tá certo? Eu lembro que nós éramos acusados, quando eu era do PCdoB, de ter sido contra a democracia, porque tinha uma foto do João Amazonas apertando a mão do Getúlio. E o pessoal dizia, está vendo? Ó, seu partido flertou com o fascismo, seu partido apoiou o varguismo. Esses setores liberais aqui de São Paulo, da esquerda que formou o PT, tá certo? Que era antigetulista. O PT nasceu antigetulista. Essa que é a verdade. Por isso que se diferenciou do PDT e do Brizola. E aí, para agravar tudo isso, o fim da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, essa esquerda órfã, ao invés de abraçar a questão nacional, que era a saída, o que é que eu concluí? Eu digo, olha, né, o socialismo, a ideia de uma sociedade transformada ficou muito distante.
tá certo? A tarefa que se impõe agora é a sobrevivência das nações. O sistema que vem aí, depois da bipolaridade, é a unipolaridade. Tá certo? E como é que você sobrevive? Se você tiver uma nação capaz de resistir. A nação capaz de resistir vai exigir uma unidade ampla, uma coesão ampla. Essa é que é a questão. Uma parte da esquerda, não. Aí vai atrás do Partido Democrata. Vai atrás da Internacional Progressista, que arma uma delegação para vir aqui impedir a Ferrogrão. Imagine, pelo amor de Deus.